Continuação da leitura do livro do pastor Enéas Tonini, Batismo no Espírito Santo. É edição de 1998, a editora Bom Pastor. Capítulo 5. Ratos mortos. No capítulo anterior, vimos um importante passo a darmos de modo a cumprirmos o mandamento apostólico de Efésios 5,18. Se não entrarmos por aquela porta chamada crucificação do eu, isto é, se não esmagarmos o nosso eu, se não o levarmos à cruz, pouco ou nada Deus poderá fazer através de nós. No entanto, o seu ardente desejo de usar-nos plenamente em seu trabalho, os impedimentos estão todos do nosso lado e nunca do lado de Deus. Urge, portanto, em oração, passarmos em revista a nossa vida, sondarmos o nosso coração. Salmo 139, 23 e 24. E sermos vermos o que é que constitui impedimento à manifestação de Deus em nossa vida. O verbo hebraico traduzido por sondar tem o sentido de virar a face da pedra que fica apoiada no chão, virar para cima, expor aquela face que estava escondida. Poderemos orar assim, nesse espírito? O Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem. Porque, abrindo o livro de Atos dos Apóstolos, nós nos defrontamos com aqueles crentes em cujo coração havia plenitude de Cristo. Aqueles crentes poderosamente usados pelo Senhor, aqueles resultados extraordinários da difusão do Evangelho Redentor de Cristo. Eram chamados de indoutos, de iletrados, de perturbadores, de agitadores e etc. Mas levaram o Evangelho de Cristo a todo mundo conhecido naqueles dias. E nós, hoje, por que vivemos nessa anemia espiritual? Nesse desânimo? Nesse conformismo com a presente situação? Por que não reagimos contra o mundo? Por que não tomamos atitude contra o pecado na vida de nossos irmãos dentro das nossas igrejas? Parece-me que caminhamos, se já não chegamos para aquela calamitosa situação descrita pelo profeta Isaías. Chegou a hora de dar a luz e não a força. O Deus de hoje é diferente dos dias apostólicos? Não adianta. Sim, não adianta gritar, nem orar, nem nos empenharmos em campanhas de evangelização, de oração, de literatura e etc. O mundo não se anima a aceitar a Cristo como Salvador, inspirado na vida de muitos dos membros das nossas igrejas. Dizem mesmo, se ser crente é isso que eu vejo na vida do fulano, do beltrano, prefiro ficar como estou. Mas ficar como está significa caminhar na direção do inferno, da perdição eterna. Precisamos parar um pouco no caminho em que andamos e reexaminar a nossa vida, a nossa posição em Cristo em relação ao mundo, à carne e ao pecado. O que realmente precisamos fazer? Eu costumava passar férias numa pequena vila no estado de Minas, num dos mais belos lugares do mundo, incrustado na Serra da Mantiqueira, chamada Monte Verde. O pastor daquela igreja
narrou-me que certo dia a população da vila ficou sem água. O precioso líquido cristalino e puro descia de um pico de quase 2.000 metros. Os responsáveis se reuniram, conversaram, se entenderam e subiram ao local de onde descia a água. Abrindo o reservatório, deram com um rato morto, que estava precisamente na válvula por onde saía a água. Retiraram o bicho e a água correu abundante. É o que nós devemos fazer. Em nossa vida existem ratos mortos. Não adianta gritar, orar, aparentar piedade, praticar caridade, ir à igreja, esforçar-se por levar visitantes, contribuir, cantar no coro e tantas coisas mais. Para a água divina fluir abundantemente em nossa vida, a única condição existe é retirar da válvula do nosso coração o rato morto, que representa impedimento a Deus, comunicar-nos a sua graça. Aqui não há discussão nem a favor nem contra um movimento de renovação espiritual. Enquanto não retirarmos o pecado da nossa vida, Deus não nos pode usar para o seu trabalho. A Bíblia narra, em Juízes 7, a triste história de um homem, talvez um grande herói de Jericó, chamado Acã. Foi o responsável pela... perdão, irmãos, vou abrir um parênteses aqui. É Josué 7, continuando. A triste história, de um herói chamado Acã. Foi o responsável pela fragorosa derrota do povo de Deus diante da fortaleza de Ai. Josué começou a chorar, mas Deus lhe disse: há pecado, Josué, em Israel. Josué não procurou preparar novos exércitos, novas armas, novos métodos para enfrentar o inimigo. Não. Procurou descobrir o pecado, e o dedo de Deus apontou a Acã. Este homem foi à sua tenda e dali desenterrou uma linda capa babilônica, moedas de ouro e moedas de prata. Desobedeceu a Deus. Tomou dos despojos anátemas de Jericó. Enterrou tudo na sua tenda. Talvez pensassem: ninguém viu. Está enterrado, pronto, acabou-se. Mas os resultados não se fizeram esperar. Veio a grande derrota. O caminho para a solução do problema foi indicado por Deus a Josué: remover o pecado, o rato morto. Isto foi feito, e o rosto de Deus se voltou propício para o seu povo de Israel. Quem sabe, irmão, há na sua vida um rato morto? Tem orado a Deus, mas em vão. Tem trabalhado para o Senhor, mas sem resultados. Pelo contrário, até com derrotas. A sua vida tem sido um fracasso constante. Quem sabe tem enterrado na tenda do seu coração uma capa babilônica, moedas de prata, moedas de ouro? Ninguém sabe. Nem sua esposa, nem seu esposo, nem seus pais, nem seu pastor, nem seus colegas, mas Deus sabe. Que será? Talvez guarde ódio no seu coração contra este ou aquele. Tem o espírito de vingança, procurando revindar golpe por golpe, mal por mal, alimenta maus pensamentos, vive talvez uma vida imunda no seu cérebro. Tem no seu coração sentimentos impuros que muita tristeza tem causado a Deus.
não tem sido fiel à sua esposa ou esposo, nem dedicado e polido. Talvez faça da sua esposa ou esposo ou filho um ídolo, algo que ocupa o lugar do Senhor no seu coração. Idolatra os livros, tem a absorção pelo seu emprego, que se transformou num impedimento, tem um coração usurário, não cuida dos pobres. Nessa matéria, semelhante a Judas Iscariote, em João 12,6, vive voltado para o rádio, ouvindo programas que entristecem ao Senhor, programas obscenos, pornográficos, prejudiciais. Vive talvez no cinema, deleitando-se com filmes imorais, produzidos por artistas cuja vida íntima é reprovada. Na sua televisão vive ligada para os programas mais hediondos, mais reprovados, mais indignos. Está na política e faz do seu candidato um Deus. Tudo isso, meu prezado irmão, são ídolos perturbadores na sua vida espiritual. São obstáculos à presença de Deus. São ratos mortos que impedem o poder de Deus na sua vida. Assim como a água busca os lugares mais baixos, também a graça de Deus busca os vazios da nossa vida para nos encher. Mas, enquanto trouxermos ocupado o lugar de Deus em nosso coração, com isto ou aquilo, ele não pode se chegar para nós. Não adiantam teorias e coisas semelhantes. Uma só coisa devemos fazer: retirar o impedimento do nosso coração, de modo a permitirmos a presença de Deus em nossa vida. Em Isaías 59, 1-3, diz o Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. O Senhor manterá como manteve o pecado de Acã, o seu dedo em nosso pecado, enquanto não retirarmos o rato morto, nossa vida será uma derrota, nosso testemunho apagado, nossa igreja um fracasso. Renovação espiritual é vida nova com o Senhor. Para que Deus viva em nós plenamente, precisamos esvaziar o nosso coração de todos os ídolos perturbadores, ídolos que nos sufocam a espiritualidade, os ídolos que nos levam à derrota. Pare um instante, irmão, e examine mais uma vez o seu coração. Transcrevo abaixo 23 perguntas que Oswald Smith alinha em seu maravilhoso livro, O Reavivamento que Precisamos. Foi uma tradução para o português de Juvenal Meyer, da página 64 a 67. Número 1. Já perdoamos a todos? Há qualquer malícia, despeito, ódio ou inimizade em nosso coração? Será que alimentamos rixas contra alguém e que nos recusamos a fazer reconciliação? Número 2. Será que nos zangamos? Há alguma revolta dentro de nós? Será verdade que costumamos perder a calma?
Será que o ódio nos domina com suas garras uma vez ou outra? Número 3. Estará havendo algum sentimento de ciúme? Quando o outro recebe preferência, isso porventura nos aborrece e nos provoca inveja? Teremos ciúmes daqueles que oram, falam e fazem as coisas melhor que nós? Número 4. Será que nos impacientamos ou nos irritamos? As coisas sem importância nos incomodam e amolam? Ou será que nos mantemos calmos, dóceis e corteses sobre quaisquer circunstâncias? Número 5. Ficamos ofendidos com facilidade? Quando alguém deixa de notar a nossa presença e passa por nós sem falar, isso nos magoa? Se os outros são tão considerados e nós negligenciados, como é que nos sentimos nessa situação? Número 6. Existe algum orgulho em nosso coração? Fazemos juízo muito favorável a nosso respeito? Será que pensamos muito em nossa posição e em nossos feitos? Número 7. Será que temos sido desonestos? Nossas transações estão acima de qualquer crítica? Será que nosso metro tem centímetros certos? O nosso quilo tem as gramas certas? Número 8. Teremos falado mal dos outros, caluniado o caráter alheio? Será que somos intrigantes e faladores? Número 9. Criticamos sem consideração, com grosseria e severidade? Estamos procurando falhas e olhando o defeito alheio? Número 10. Estamos roubando a Deus? Estamos usando para outros fins o tempo que pertence a Ele? Estamos com o dinheiro que lhe pertence? Número 11. Somos mundanos? Gostamos do brilho, da pompa e da exibição? Número 12. Temos furtado, apossando-nos de pequenos objetos que não nos pertencem? Número 13. Abrigamos o espírito de amargura contra alguém? Existe ódio em nosso coração? Número 14. Estaremos vivendo com leviandade e frivolidade? Nossa conduta estará sendo equívoca? Será que pelos nossos atos o mundo nos considera como sendo dele? Número 15. Será que nos apropriamos de alguma coisa que não fizemos restituição? Ou será que o espírito de Zaqueu se apossou de nós? Já pusemos em ordem uma série de coisas erradas que Deus nos revelou? Número 16. Estamos contrariados ou ansiosos? Não conseguimos confiar em Deus quanto às nossas necessidades temporais e espirituais? Será que estamos antecipando dificuldades antes que elas surjam? Número 17. Estaremos tendo pensamentos lascivos? Permitimos que nossa mente imagine coisas impuras e condenáveis? Número 18. Costumamos falar sempre a verdade em nossas afirmações ou temos o hábito de exagerar, dando impressões falsas? Mentimos? Número 19. Somos culpados
preocupados do pecado da incredulidade. A despeito de tudo o que Deus fez por nós, ainda persistimos em não crer nas promessas de sua palavra? Número 20. Temos cometido o pecado de não orar como deveríamos? Somos intercessores? Oramos? Quanto tempo gastamos de joelho? Será que eliminamos a oração de nossa vida? Número 21. Estamos negligenciando a palavra de Deus? Quantos capítulos lemos diariamente? Estamos estudando a Bíblia? Recorremos às Escrituras quando carecemos de poder? Número 22. Temos deixado de confessar a Cristo abertamente? Ficamos calados quando nos cercam pessoas mundanas? Estamos dando testemunho todos os dias? Número 23. Estamos preocupados e ansiosos com a salvação das almas? Temos amor pelos perdidos? Há em nosso coração compaixão por aqueles que estão perecendo? Se, na realidade, almejamos uma vida de pureza espiritual, uma vida de poder, uma vida de utilidade, cada um de nós deve procurar um lugar solitário e fazer um exame de sua vida diante de Deus, à luz dessas perguntas. Uma vez removido o obstáculo, o Espírito Santo que em nós já habita tomará conta da nossa vida, nos revestirá de poder e nos auxiliará para a glória de Cristo. Solicito-lhe, amado leitor, que tome tua Bíblia, abrindo no capítulo 7 de 1 Samuel. Temos esse precioso trecho, o relato de um avivamento espiritual. O versículo 3 informa-nos que Samuel falou a toda a casa de Israel. Nenhum movimento de renovação espiritual começa a não ser pela instrumentalidade da palavra de Deus. A seguir, se descreve a crise forte e terrível que sacudiu a nação israelita, desencadeada pelos aguerrilhos filisteus. O caminho do poder e da bênção foi indicado pelo profeta. A volta ao Senhor, o versículo 3b. Lançai dentre vós os deuses estrangeiros e os astarotes, o versículo 3c. Preparai o vosso coração para o Senhor, o versículo 3d. Servi a Ele só, o versículo 3e. Israel se congregou como um só homem a obedecer ao Senhor, o versículo 6. Jejuaram aquele dia, reconheceram o seu pecado. Samuel orou ao Senhor por eles. O inimigo foi aterrado de Israel. Experimentou grande vitória. O Senhor fará o mesmo com cada um de nós, que do íntimo do seu coração puser sua vida na direção de Deus e estiver realmente resolvido a lançar todos os deuses estrangeiros, isso é, um pecado que lhe esteja impedindo a bênção de Deus. E qual será o pecado? Pode ser ira, ódio, vingança, podem ser pensamentos e sentimentos impuros que estejam transformando esposa, filhos, ou propriedades, ou dinheiro, ou livro, ou futebol, ou cinema, rádio, televisão e coisas tais em ídolos perturbadores. Pode ser a nossa tolerância para com o mundo, com a carne, com o pecado em geral.
Seja o que for, será sempre um obstáculo para que as chuvas de bênçãos inundem os nossos corações. Endireite sua vida com Deus hoje mesmo. Não deixe para amanhã. Aí onde está e como está, volte-se para a fonte de sangue. Confesse as suas culpas e o sangue de Jesus o purificará de todo o pecado. Volte-se para a sua Bíblia, fale com o Senhor em oração. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 38:1. E como prestará conta ao Senhor que o comprou pelo seu precioso sangue? Tire, irmão, o tique de pecado que impede a graça de Deus e o seu poder em sua vida. E as águas do poder do Senhor correrão abundantes na sua vida e será uma bênção nas mãos do Senhor. Capítulo 6. Purificação. Recordemos, então, as verdades alinhadas no capítulo anterior e, de modo principal, a verdade maior: tirar o rato morto da nossa vida. Já atentamos a esse imperativo do Senhor? Ou continuamos a ser dentro do nosso lar, da nossa igreja, o Acã perturbador e maligno? Neste capítulo, nós voltaremos para mais um aspecto da vida cristã abundante, da vida cheia do Espírito Santo do Senhor. Em Hebreus 12:14 lemos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Note que a palavra do Senhor é expressa e categórica, exige de nós a santificação. E se não atendermos a isso, de modo nenhum veremos o Senhor. Não há brincadeira, a coisa é séria. Estes crentes levianos, norteados muitas vezes por líderes indiferentes, enganando-se ao pretenderem viver como um pé na igreja e outro no mundo. Santidade não é coisa do passado, é do presente, é exigida pelo Senhor, não é mandamento de homem. Urge obedecermos ao que o Senhor nos ordena. Vivemos dias calamitosos de guerras e ameaça de guerra. Entramos numa fase das mais difíceis da humanidade. Não podemos mais assistir ao desenrolar de todas essas calamidades indicativas do fim dos tempos, de palanque, num requinte de indiferença. Não! Precisamos tomar atitude em face dos desafios que o mundo, que jaz no maligno, nos faz. Se não acordarmos enquanto é tempo, hoje, nossos filhos pagarão com o seu sangue o preço da nossa indiferença, da nossa covardia e do nosso medo. Essa onda de mundanismo invade as nossas igrejas e ameaça solapar suas bases. É certo que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja, mas dificultam a marcha ascensional na direção de Cristo, na pureza, no amor e no combate ao mal. Se fizermos uma estatística em nossas igrejas, ficaríamos decepcionados ao vermos o número de crentes, pessoas que aceitam a Cristo como Salvador e que têm o seu nome no rol de membros e, no entanto, vivem mancomunados com o mundo e com o pecado. Crentes que não são pontuais,
não têm palavra, assumem compromisso, mas não cumprem. Nas escolas vivem a colar, como os demais que não são crentes. Alguns bebem, se embriagam, muitos fumam, alguns não são casados no civil, outros têm amantes, não pagam dívidas, fazem compras a crédito e não pagam. Bom número de moças e senhoras usam modas escandalosas e em tudo seguem a onda do mundo. Por outro lado, vemos pastores que naufragam na vida moral. É uma tristeza, mas não podemos negar o fato. Pastores absolvidos com a matéria, entregues a um empreguinho, agarrados a ele com uma porção de desculpas, mas prejudicando horrivelmente o ministério. Ora, Deus chamou esses homens não para darem 95% do seu tempo ao trabalho secular e apenas sobra para o ministério, 5% para o ministério. Chamou antes para deixarem as redes, coletorias e etc., para seguirem a Jesus e se dedicarem à obra do ministério. Outros ainda se absorvem com política, com alegação de numa vereança ou numa Câmara de Deputados poderem servir melhor ao Senhor pregando o Evangelho. Como Satanás é astuto e consegue enganar até pastores? Cristo não chamou, nunca chamará um deles à obra do ministério para ser político, para ser funcionário público, para ser comerciante, etc. E com tais ocupações na vida, que podem fazer esses servos de Deus em favor de uma igreja fraca, quase agonizante? E as consequências disso não se fazem esperar. Pureza de vida em muitos ambientes dos nossos irmãos é coisa do passado. Aí de quem insistir nela. Ai de quem insistir nela. De Bíblia não precisa mais. Não se usa o livro de Deus. Suas mensagens estão cerradas com um espesso véu. É livro de adornar mesas. Oração é coisa para velho. Não tem nenhum valor. Quem se dedica a ela vira um beato, um puritano, um fanático. E o capítulo dos entretenimentos. Teatro. Esse teatro infame de revistas imorais, escandalosas, de baixo calão, que desvirtua a nossa juventude e afasta de Deus, é tão buscado por esses crentes que colocam o mundo acima de Deus. O cinema corrompido, os enredos depravados ocupam um lugar de destaque na vida de muitos crentes, entretando-lhes, os talentos. E eles vão enterrando os talentos e afastando do Senhor. Futebol com os craques afasta um grande número de nossos irmãos das atividades de Deus. Causam divisões entre nossos irmãos, porque um é desse time, o outro é do outro time. E onde está o lugar de Jesus Cristo nessas vidas? E hoje? Pelo rádio, pela televisão e todas essas abominações penetram no recinto sagrado do lar, influenciando os nossos filhos, afastando-os do Senhor e corrompendo-os completamente. E onde está o culto doméstico? E onde as ações de graças ao Senhor? E onde o estudo da Bíblia em família? Onde o convívio no lar? Onde a comunhão familiar? E não precisamos ir longe. Há quem propunha mesa redonda para discutir se o cinema foi bom, se o filme foi bom, se o que está sendo usado no mundo merece o nosso apoio ou não. De igual modo, teatro, pornografia, literatura dominante em nossos dias e tantas coisas mais. Há os que pretendem segurar a mocidade dentro da nossa igreja com
quadra de futebol, basquete, vôlei. Outros querem satisfazer os desejos carnais da nossa gente, promovendo reuniões sociais, lá no fundo dos templos, verdadeiros bailinhos de crente, de macaco na roda de coisas semelhantes. Com isso, ninguém segura a mocidade. A Bíblia ensina um caminho bem diferente. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não há paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissermos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, 3-8. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. O crente deve viver em santidade. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. O crente não deve viver na imundícia da carne, mas na santificação do Senhor. Não precisa e não deve carregar fardo de pecado. Cristo já pagou estes pecados. Isso não quer dizer que o crente não vai mais pecar. Não deseja pecar, mas peca. Quando, porém, caiu no pecado, deve tomar a direção do Calvário, para onde foi a primeira vez ao se converter. Aquele mesmo sangue que redimiu, agora o purifica. Vejamos o que a Bíblia nos ensina. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Sempre que o pecado o ferir, como as serpentes feriram os israelitas no deserto, o crente voltar-se-á para o Calvário. Ali o sangue de Jesus o purificará. O poder o revestirá e Jesus usará na sua obra. Deus usa qualquer tipo de vaso, grande, pequeno, rachado, fraco, imperfeito, mas não usará de modo nenhum vaso imundo. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 20 e 21. A nossa vida é um vaso. E tal o vaso de nossa vida? E que tal? Como está? Em que condições se acha? O Senhor está usando no seu trabalho? Não. E por quê? Que dificuldade tem na vida? Quais são os seus impedimentos? O Senhor precisa de você. Ele purifica o seu coração, purifica a sua alma. O crente vive entre o Calvário e o Pentecostes. O Calvário é sangue que purifica e o Pentecostes é poder que reveste. Purificados e cheios de poder, podemos dizer como Davi, no Salmo 23, o meu cálice transborda. E Deus nos usará no seu trabalho como um vaso de bênção. Não quer deixar tudo o que o oprime, o que afasta do Senhor, o que tem anulado sua vida espiritual?
Volte ao Senhor, como o pródigo voltou à casa do Pai, onde havia fartura, mananciais de bênção, de graça, poder e felicidade. Por que procurar fartar-se das bolotas do mundo? Por que procurar abeberar-se das rotas cisternas do mundo que nunca podem dessedentá-lo? Volte para as provisões do Senhor e para os mananciais do seu amor, numa vida de utilidade, de bênção e de poder. Capítulo 7. Rendição incondicional. Caminharemos hoje o último passo para a plenitude do Santo Espírito do Senhor na vida daquele que foi resgatado pelo precioso sangue de Jesus. Exemplos da Bíblia. Em 1 Samuel 3,10 lemos: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como todas as vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. A parte do versículo posta em maiúscula, que por nós revela a plena submissão do grande servo de Deus. Eu vou ler de novo para os irmãos essa parte que está em maiúscula, é o que Samuel falou. Fala, porque o teu servo ouve. Era de tenra idade. Segundo Joséfo, deveria ter 12 anos. Vou abrir um parêntese para explicar para as irmãs aqui. Joséfo foi um historiador hebreu. E ele relata isso, que Samuel deveria ter 12 anos. Continuando. Ao ouvir, porém, a voz do Senhor, submeteu-se inteiramente à vontade soberana do Deus que lhe falava. Houve no seu coração disposição, prontidão para ouvir a voz do Senhor. Deus então lhe falou, e lhe falou com poder e graça. É o que está faltando hoje na vida da maior parte dos nossos crentes. Vivem correndo, vivem atormentados, andando distante, vivem preocupados e dando preocupações. Não param para ouvir o Senhor. E o Senhor não lhes pode falar. Isso você pode ver lá em Apocalipse 2, 7, 11, 29, o 3, 6, 13, 22. Se o Senhor fala, mas nós não ouvimos, nosso coração continuará jejuno da palavra do Senhor. Outro episódio grandioso temos em Isaías 6. Morrera o rei Uzias. Isaías era seu conselheiro. O coração do profeta foi quebrantado. Nesse estado de abatimento, dirigiu-se ao templo. Aqui então começou um novo capítulo na vida do profeta. Seu coração está esmagado pelas ocorrências. Viu o Senhor sentado em alto e sublime trono. Essa visão do poder do Senhor é essencial na nossa vida hoje, que vivemos cercados por circunstâncias adversas e por forças negativas da influência comunista, capitalista e etc. Em contraste com a santidade, elevação, glória e poder de Deus, Isaías olhou para o seu coração e viu a sua miséria, a sua impureza e imundícia dos seus lábios e também a mesma tragédia no seu povo. Foi purificado de todos os seus pecados pela brasa viva que um dos querubins tomara sobre o altar, e consequentemente seu pecado foi perdoado. A lente do seu coração foi purificada e seus ouvidos aguçados à voz do Senhor. Ouviu então: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? O profeta respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de ouvir e atender à voz do Senhor, ouviu a voz de clamor do povo. Isaías submeteu-se plenamente à vontade do Senhor. Era-lhe
um caminho difícil, mas o Senhor era áspero. Mas o mais fácil havia percalços, mas nele estava o Senhor. Enquanto não nos submetermos assim ao Senhor, pouco ou nada Deus poderá fazer ao nosso intermédio, com o nosso intermédio. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Analisaremos bem as palavras de Maria em face das circunstâncias que a cercavam. Uma moça solteira, noiva, aparecer grávida era-lhe humilhante e infamante. A língua do povo não a perdoaria. E seu noivo? Maria, porém, pôs-se na linha da submissão, incondicional à vontade do Senhor. Não tergiversou, não titubeou, arrostaria a condenação da opinião pública, suportaria tudo, rendeu-se ao Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É desta submissão que nós necessitamos hoje em nossas vidas. Senhor, que farei? Lá em Atos 22:10. Foi a pergunta que Saulo de Tarso, o orgulhoso fariseu, que se revolvia ainda no pó da estrada de Damasco aos pés do Senhor Jesus, fez. Expressa as nossas disposições do seu coração agora, quebrantado pelo Senhor. Cai a cidadela da sua vida. Não há mais vontade nele. Rende-se a Jesus. Põe a sua vida nas mãos de Cristo. Submete-se inteiramente a Deus e sua vida começa a ser uma bênção no reino dos céus. Os passos para a submissão plena. Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus um vosso corpo. Não nos pertencemos a nós mesmos. Cristo nos comprou pelo seu precioso sangue. Paulo, pensando nessas verdades sublimes, tinha prazer em chamar-se de escravo de Cristo, em Romanos 1:1. Se somos escravos, Ele é Senhor. Se Senhor, é dono absoluto das nossas vidas, dono de tudo. Precisamos nos esvaziar de tudo que se opõe à vontade expressa de Cristo para a nossa vida. Não preciso alinhar aqui que está causando, embaraçando a nossa vida espiritual abundante. Você sabe, meu irmão, sabe que também Deus sabe. Deixe comida, trabalho, interesses pessoais, deixe tudo e vá endireitar sua vida com este ou com aquele. Esvazie o seu coração de tudo o que entristece a Deus. Devemos renunciar a tudo o que nos impede de vivermos mais perto de Deus, numa vida de santidade e amor. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Estou metido em negócios ilícitos, sonegando governo, imposto de renda, selos, passando escritura de imóveis por preço mais baixo do que o real e etc. Devo renunciar a tudo? Ofendi alguém? Penso ter direitos? Devo renunciar? Tenho amarguras no meu coração? Fui vítima desse ou daquele? Devo renunciar tudo? Devo renunciar do mais íntimo do meu coração? A inveja, a vaidade, orgulho, caprichos, presunção, direitos de todas as manifestações da carne, alinhadas por Paulo em Gálatas 5:18-21. Jesus deu exemplo de renúncia, esvaziando-se da sua divindade, tomando forma de homem, humilhando-se a si mesmo até a morte de cruz.
Está lá em Filipenses 2, 7 a 10. Isso tudo ele fez por amor de nós e não podemos abrir mão de certos caprichos por amor de Cristo? Se a nossa vida pertencer como realmente pertence ao Senhor Jesus, devo dar-lhe inteira liberdade em meu coração. Ele deve ter domínio completo, deve possuir todas as chaves da minha vida. Depois disso tudo, o que preciso fazer? Devo consultá-lo. O diabo diz-nos que isso é muito difícil e ruim, mas na verdade é a coisa mais doce e agradável que podemos experimentar. Jesus pisará todas as regiões do nosso coração. Nada mais lhe ocultaremos. Passaremos a viver em transparência. A Deus e aos homens temos vivido assim na nossa casa? E no nosso trabalho, na rua, na igreja? E por quê? O último passo é palmilhar a mesma estrada que Jesus palmilhou. É o Getsemane. Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus se rendeu completamente à vontade do Pai. Era-lhe difícil, experimentalmente penoso, muito doloroso, mas fez a vontade do Pai. E nós estamos seguindo a Jesus nessa direção em relação à nossa esposa, esposo, filhos, inimigos, aos que nos maltratam, que nos prejudicam, aos que nos odeiam? Suportamos afrontas? Respondemos mal por mal? Temos o espírito de perdão? Amamos realmente o nosso semelhante? Se não somos capazes dessas coisas, é prova segura de que não entregamos nossa vida incondicionalmente a Jesus. E por quê? Rendição incondicional a Deus. O apóstolo Paulo rendeu-se a Cristo e pôde dizer em Gálatas 2:20: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Maravilhoso contraste. A Mocidade Batista Mineira, para o seu segundo congresso, preparou um cartaz deste versículo, que foi a sua divisa bíblica. Ilustrou a verdade desse texto com um homem erecto, firme, duro e o coração insubmisso à vontade de Deus, e depois um homem genuflexo, dobrado, não mais eu, mas Cristo em mim. Quando o Japão começou a capitular diante das forças norte-americanas na última guerra mundial, mandou uma proposta de paz ao EUA, mas aos Estados Unidos, mas incluía uma reserva. O governo norte-americano rejeitou. O Japão mandou mais uma e duas e três propostas semelhantes, incluindo alguma restrição, mas os Estados Unidos rejeitaram, sempre exigindo rendição incondicional. Muitas vezes procedemos com Deus como o Japão procedeu aos Estados Unidos. Entregamos-lhes a vida, reservando-nos alguns direitos. Deus repele semelhante coisa. Deus quer rendição incondicional ou nada. O grande servo de Deus, F.B. Meyer, sentiu um dia o vazio de sua vida e, sob o peso de tremenda responsabilidade, refugiou-se em seu gabinete de estudo e meditação. Orava fervorosamente quando ouviu dentro do seu coração a voz de Deus dizer: Meyer, entrega. E sua resposta foi: entregar o que, Senhor? Tudo. Foi o que Deus lhe disse. E Meyer passou às mãos de Deus tudo. Porém, uma chave, algo que muito acariciava, se tornava um ídolo em sua vida. E Jesus reclamava a seu servo essa última chave, e Meyer disse: esta não, Senhor, essa eu não posso te entregar. Meyer lutou e lutou muito, e se levantou
da oração numa agonia terrível, voltou a orar da mesma voz, dizer: Meyer, entrega a última chave. E ele respondia da mesma maneira: Esta não posso entregar-te. E a tempestade continuava a devastar-lhe o coração. Afinal, ajoelhou-se para orar, mas retendo a última chave. E enquanto orava, viu que Jesus se ia retirando dele. Sentiu que ficaria sozinho, em lágrimas gritou: Senhor, não te retires de mim. Aqui está a última chave. Toma-te, Senhor. Eu te entrego tudo, tudo, tudo. E o poder de Deus revestiu a sua alma, e a paz do Senhor inundou o seu coração. Desse dia em diante, Meia se tornou um novo homem, com uma nova mensagem e um novo poder. Qual será, meu irmão, a chave que ainda retém? A chave de algo da sua vida que ainda não entregou a Cristo? Isso tem constituído um entrave ao Espírito Santo, que habita no seu coração, mas que não tem plena posse de sua vida. Tem reservas? Guarda parte do seu coração onde Cristo não entra, não domina, não dirige, não possui. É a razão das limitações da sua vida espiritual. Experimente como F.B. Meyer, entregar tudo ao Senhor. Confie-lhe tudo, tudo completamente no espírito do hino. A ti seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor. Em meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz para sempre toma, para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo-os a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia, só e só por teu saber. A vontade minha toma, sujeitando-te a ti, Senhor do meu coração, fazendo o teu trono, ó Salvador. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. Faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Você será então uma bênção nas mãos do Senhor. Será uma voz de Cristo para condenar o presente século e confortar os que pertencem ao Senhor. Será um poder contra as trevas, será uma testemunha efetiva de Cristo, será uma vida dedicada constantemente ao Senhor. Como Samuel, como Isaías, como Maria, como Paulo, como todos os grandes servos de Deus, devemos entregar agora mesmo, sem perda de tempo, a nossa vida ao Senhor, sem reservas nem restrições. Devemos colocar em suas mãos a última chave. Como lemos, esse hino do cantor cristão, é o hino 296, entregar tudo ao Senhor. E o hino também 298, que também fala: devemos nos dispor a fazer tudo o que for agradado a Deus, tudo o que for do agrado de Deus, e fazermos a sua vontade para a honra e glória do seu nome. Conclusão. Não adianta concordarmos com o que escrevemos aqui e nem discordar. Não adianta gostar, aplaudir o que foi estudado. Não adianta fazer transferência de responsabilidade e dizer isto que foi escrito é excelente para o fulano, para o beltrano. Não. Essa atitude é farisaica e só traz condenação. Não adianta dizer: o estudo está muito bom, mas vou deixar para mais tarde a prática. Não adianta ter medo desse ou daquele, não adianta pensar em fulano é contra e o beltrano é a favor. Você precisa parar um pouco no caminho
caminho da sua vida, aceitar a repreensão do Senhor, endireitar os seus caminhos, abandonar o pecado, renunciar os seus pretensos direitos, abrir mão de tudo e render-se incondicionalmente ao Senhor, de modo a dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Está pronto a fazer isso? O caminho a seguir. Por preconceitos e unilaterais interpretações da Bíblia no que diz respeito ao Espírito Santo, grande parte dos membros de nossas igrejas ficam impedidos de receber a bênção da sua plenitude. J.B. Lawrence é um batista notável, secretário da Junta de Missões Nacionais nos Estados Unidos. Em seu erudito livro O Espírito Santo na Evangelização do Mundo, editado pela Casa Publicadora Batista, na página 54 e 55, ele escreveu: precisamos de uma experiência semelhante àquela que os discípulos tiveram no dia de Pentecostes. Precisamos tornar real em nossa vida a presença contínua do Cristo vivo. Necessitamos do poder do Espírito Santo e de possuir a mente do Espírito. E isto não se consegue com artifícios humanos. Longos sermões sobre nossas necessidades espirituais não nos fazem seres espirituais. A espiritualidade é coisa essencialmente individual. Cada um de nós tem de encarar a Deus por si mesmo. Cada um de nós tem que se arrepender de seus pecados, abrir as portas para a sua alma, orando, pedindo plenitude do Espírito Santo. Não é preciso gastar tempo lamentando falta de poder espiritual ou tentando apontar o caminho para a espiritualidade. O que é preciso é isso: obedecer os mandamentos de Cristo. Não nos é possível ser espirituais sem o Espírito de Jesus. Precisamos passar por Jesus. Planos e programas de qualquer sorte alcançarão resultados medíocres enquanto não estivermos cheios do Espírito Santo, ligados fortemente pelo amor cristão e motivados pela alta tensão da paixão espiritual pela evangelização de nossa terra e de outras nações. Mas tudo isso será gloriosa realidade quando reconhecermos que o Espírito Santo é nosso ajudador celestial e quando nos pusermos à sua disposição. Devemos dobrar os joelhos em oração e ficar ajoelhados até recebermos a plenitude do Espírito Santo. Daí poderemos marchar avante em nossa cruzada de evangelização, levando em nosso coração a certeza da vitória. A Rosalie Apple, no Jornal Batista, narra a profunda experiência com Deus de sua professora na escola dominical, ao tempo de sua infância. Vale a pena acompanharmos a narrativa de Rosalie. Durante os anos decorridos, tive muitos professores, mas quero contar-lhes de uma professora que deixou a maior influência em nossa família. Ela não era rica, nem luxuosa no modo de vestir-se, nem se preparou na universidade. Não pretendia ter grandes conhecimentos, mas sua alma era bem sensível à voz de Deus. Seu espírito era uma lâmpada do Senhor, sua voz meiga, sua personalidade humilde e de maneira gentis e bondosas. O ambiente mudava quando ela se aproximava de qualquer grupo. Sentíamos reverentes e ninguém ousava criticar o outro, contar um gracejo naquela presença santa. A força dessa professora não dependia de palavras eloquentes e de personalidade excepcional. Seu poder não vinha de ter estudado pedagogia ou psicologia. O Espírito Santo falava através de sua vida, despertando os indiferentes, ferindo os comodistas, inspirando os fracos, acordando os perdidos. E tudo isso veio não do que a classe aprendeu, mas do que ela sentiu.
sentimos uma insatisfação com a nossa vida medíocre e um anelo por uma experiência mais profunda. Havia nesta professora um poder que tenho visto em poucos. Ela contou-me um dia. Depois de ser convertida, não se sentia feliz com sua vida sem poder. Começou a clamar a Deus por uma maior consagração. Lutou e agonizou algum tempo. Uma noite ela prometeu a Deus orar a noite inteira para a vitória. Muito tarde, o marido, pensando que ela era uma fanática, insistiu para que ela fosse deitar. Sentiu-se triste em não cumprir a sua promessa, mas na noite seguinte disse: venha o que vier, vou orar a noite inteira até alcançar o êxito. Lutou em oração fervorosa, até não suportar mais. Clamou assim: Senhor, tenho feito tudo o que posso. Não há outra coisa que eu possa fazer agora que tu, Senhor, tomes conta de minha vida. Reconhecia agora que a vitória dependia inteiramente dele. No momento em que ela cessou de lutar e confiou nele para esse revestimento, veio o resultado almejado. Inundou sua alma de uma glória e gozo que eram quase insuportáveis. Ela disse que estava receosa de abrir os olhos, com medo de perder o esplendor daquele momento que encheu de gozo. Assim, uma humilde mulher que nunca frequentou a universidade tornou-se a luz mais brilhante de sua vizinhança. Os atribulados vinham a ela para receber consolo. Os aflitos procuravam a sua porta. Os que tinham fome e sede de uma vida mais consagrada buscavam seu segredo. Os crentes indiferentes se despertavam para andar mais perto de Cristo. E você, amado irmão, deve buscar o poder do Espírito Santo como essa professora buscou. Buscou e achou, e você achará também. E como receber a bênção? O reverendo Andrew Murray apresenta com simplicidade 7 passos na aquisição desta bênção. Refere-se à plenitude do Espírito Santo. Existe tal bênção para o crente. Ela é para mim. Não a possuo. Estou ansioso por obtê-la. Estou pronto a abandonar tudo o que impede recebê-la. Entrego-me agora completamente a Deus com o propósito de recebê-la. Recebo agora pela fé. Meu concerto pessoal com Deus. Entregou tudo a Deus? Pôs sua vida no altar do serviço do Senhor? Pode o Senhor dispor de sua vida onde quiser, quando quiser, como quiser e quando quiser? Rendeu tudo incondicionalmente a Deus no espírito e na letra do hino 296 lá do cantor cristão? Então, transcreva numa das folhas em branco aí da sua Bíblia o voto de Jonathan Edwards fez a Deus e repita-o frequentemente. Hoje, solenemente, renovei o meu concerto pessoal com Deus. Permaneci perante Ele e me entreguei inteiramente. Tudo o que sou e tenho. Assim, em coisa alguma sou meu, mas não mais me compete lançar mão sobre a minha vontade, entendimento e afeições. Não me reservo nenhum direito sobre meu corpo, bem como qualquer dos meus órgãos ou sentidos, seja eles olhos, línguas, mão, pés, olfato, gosto, etc. Dei-me in totum, em todo. E nada guardei para mim mesmo. Aproximei-me do meu Deus ao despertar da alvorada. Afirmei-lhe que me entregara completamente a Ele. A transação solene já foi realizada. Agora eu suplico a Deus, por amor de Jesus, que minha decisão possa ser aceita e Ele me considere todo seu, usando-me como possessão sua, na alegria ou na dor, na aventura ou no sofrimento,
em qualquer encruzilhada da vida, em tudo seja cumprida em mim e por mim a sua divinal vontade. E na sua graça, no caminho da fidelidade ao Senhor, viveremos e na vida abundante do seu Espírito Santo, crendo firmemente que nós demos ao Senhor, que com Ele estamos crucificados, com Ele morreremos, com Ele viveremos, para a glória do Rei dos Reis, Jesus Cristo, Senhor nosso, a quem seja o louvor, a honra, a majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Eu encerro aqui agora a leitura do livro. Espero que tenha sido útil para você, com certeza foi útil, com certeza. Vou abrir aqui esse minuto final da minha leitura para dar o meu testemunho de como eu recebi a plenitude do Espírito. Eu estava lavando louça na minha cozinha, abri as janelas, olhei ao céu, comecei a adorar ao Senhor. E eu já tinha escutado falar sobre batismo no Espírito Santo, já tinha visto pessoas plenas. E eu ajoelhei-me na minha cozinha porque eu estava em imensa adoração, lavando louça e adorando. Há grande mistério, meus irmãos, em lavar louça e adorar a Deus. E eu me ajoelhei na minha cozinha e no momento que eu estava orando e adorando, eu comecei a falar umas palavras que não era mais o português. E naquele momento eu comecei a adorar o Senhor em línguas estranhas, né? E naquele momento eu senti o Espírito Santo e realmente eu senti minha miséria. E isso foi algo que marcou a minha vida. E eu desejo para você experiência sobrenatural. Não pense que uma experiência sobrenatural de Deus com você pode ser assim só no culto ou em qualquer alguma coisa especial ou numa vigília. Não, na tua cozinha, no teu quarto, onde você quer que esteja. Deus te abençoe. Obrigado por ouvir até aqui. Graça e paz.